Oi meninas, boa noite para vocês, tudo bem? Bom, hoje também eu vou mandar a gravação. Final de ano é mais complicado, né, minha gente? Eu sei que deve estar sendo bem complicado para todo mundo, muita coisa para fazer, o ano acabando, e aí para a gente estar juntas no final da noite, assim, até tão tarde, pelo menos para mim tem sido desafiador. Então, e hoje mais ainda, porque eu tô bem cansadinha. E 8h30 da noite, que seria o início do nosso estudo de hoje, eu já devo estar lá no milésimo sono. Ai, Deus, louquinha para dormir. Bora nessa. A gente terminou na aula passada com aquela oração que, se eu tivesse que falar sobre uma oração do Cristo, eu diria que ela faz parte das minhas duas orações preferidas. O Cristo faz, ao longo daqui do livro, diversas sugestões de meditação, de mantras, de oração. Eu uso praticamente todos, mas essa oração que a gente fez no encontro passado, que também foi gravado, e a oração da carta 8 das Cartas de Cristo, para mim, ela fala muito com a minha verdade. E aí, eu quero começar hoje fazendo essa oração com vocês. Eu convido vocês a pensarem, a projetarem a consciência de vocês a algum momento no tempo e espaço que vocês tomaram alguma atitude e que de repente ainda hoje vocês carregam esse reflexo de uma escolha não muito bem feita. Mas que para aquela época certamente era a melhor escolha a ser feita. Mas hoje, com a consciência que você tem, de repente possa ser que você refizesse essa situação ou aquela escolha de uma forma diferente. Talvez você considere que de uma forma mais elevada. Não tem problema. Hélio Couto diz que tudo que está no passado não está finalizado. Nós podemos, através daquilo que a gente entende como realidade, a única que existe, a realidade da existência, nós podemos ir lá no passado, corrigir aquilo que está lá no passado e trazer para o futuro os reflexos de uma escolha diferente. Seria voltar no tempo? Sim. Precisa de uma máquina de tempo? Não. Só precisa da intenção. E isso que o Hélio Couto disse, eu aprendi isso em janeiro do ano passado, janeiro de 2020, né? Quando eu vi a primeira vez isso, eu disse assim, esse cara viaja, não é possível, ele tá falando de filmes da Marvel. Ele tá falando de Homem-Formiga, que quando foi diminuído naquela mínima dimensão, ele conseguiu voltar ao tempo, enfim. E eu disse, não é possível. O cara é muito louco. E aí, passou-se o ano de 2020, eu comecei a ler o livro, e aí eu comecei a perceber que não, que Hélio Couto não é louco, que sim, a gente tem a opção de resgatar um equívoco, uma percepção equivocada no passado, trazendo ela para uma percepção correta. E os impactos e os efeitos dessa nova percepção são gerados aqui, no agora de amanhã. Olha que loucura, o agora de amanhã. É porque não existe. Perceba, a gente vai no agora de ontem para mudar o agora de amanhã. E tudo é um só tempo, tudo é o agora. Tudo é o agora. Só o que importa é o agora. Então, se a gente viver com a consciência do que nós queremos manifestar, quando nós estivermos naquele tempo de manifestação, que é o agora também, se a gente está consciente disso, a gente tem que voltar para dentro de nós e pensar que momento da minha vida pode estar co-criando sentimentos, energias, algum tipo de bloqueadores para que o meu agora, que eu quero manifestar, não esteja sendo manifestado agora. E esse é o meu convite para vocês.
Se vocês conseguirem fazer essa varredura agora aqui, na mente de vocês, eu sinto uma culpa. Faz um autodigging, cada um agora. Vamos lá pensar. Uma coisa interessante, antes de a gente fazer esse exercício que eu quero fazer com essa oração do Cristo, quando eu conheci o exercício da borda do confins do mundo, algumas de vocês sabem qual é esse exercício, outras talvez não, e enfim, a gente pode até pensar em fazer juntas, não tem problema. Eu até sugeri para algumas pessoas em fazer, eu vou fazer com elas, se vocês quiserem a gente faz juntos, isso é problema, não tem problema, mas esse exercício do Theta Healing é exatamente o que o Cristo diz, é exatamente o que o Hélio Couto diz. É a gente perceber o nosso amanhã, de que forma ele vai se manifestar com o que nós temos de insumos hoje, sabe? É utilizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e o nosso comportamento como matéria-prima do amanhã. Então, com essa matéria-prima que eu tenho hoje aqui e com que eu carrego de matéria-prima de uma Bárbara que talvez já não exista, e aí pode vir culpas, ressentimentos, medos, rejeição, vingança. Aquela Bárbara lá já não existe, mas aquela matéria-prima, talvez sim. Então, aquela matéria-prima com a matéria-prima de hoje são os insumos do amanhã. Quais são os seus insumos do amanhã? São insumos que vai possibilitar o seu amanhã de infinitas possibilidades? Porque se for, massa! Mas se não for, fica o convite, você pode fazer com que esses insumos sejam os insumos da manifestação que você quer que se realize na sua vida no agora de amanhã. Olha que legal, massa, né? Então, e aí o Cristo nos ensina como fazer isso, e foi o que a gente falou na aula passada, no encontro passado. Para isso, vamos lá? Um autodigging rápido. Não precisa ser muito, isso daqui é só para vocês testarem. Não precisa ser muitas, não. A gente só vai testar. Vocês aprendendo como fazer, eu convido vocês a fazerem pelo menos um dia inteiro olhando para dentro. Já pensou que maravilha? Olha que no ano passado eu fiz isso, viu? Várias vezes eu me trancava e passava o dia inteiro. Eu não era Teta Healer, eu não sabia dos comandos, como hoje é mais fácil. Ô, papai do céu. Naquela época eu penei, mas mudei, ressignifiquei, reconstruí um amanhã com insumos menos pesados. Muitas pedrinhas da minha mochila eu deixei ir embora. Para eu poder escalar a montanha, né? É a mesma montanha, estamos nela todas juntas. Uns um pouco mais em cima, outros um pouco mais embaixo. O importante é que a gente libere as pedras. Liberou as pedras, facilitou caminhar, porque não dá para eu dar a mão se eu estiver à frente de alguém ou para alguém me dar a mão. Não dá. É uma caminhada e uma jornada individual. O que dá para fazer é orientar, é apoiar, é torcer, é vibrar, é emanar amor para cada um que está nesse caminho da montanha. Dá para a gente fazer aquilo que o próprio Cristo diz: ser uma muleta temporária. Temporária. Mas é um caminho único, maravilhoso, que cada um percorre. Então vamos lá. Se vocês não estiverem conseguindo fazer um autodigging, eu sugiro que vocês fechem os olhos. Respirem. Vai lá ao sétimo plano. Criador de tudo que é, eu peço que eu esteja agora no sétimo plano da existência, e em frequência cerebral teta, para o bem maior. Eu agradeço, Criador, está feito, está feito, está feito. Mostre-me.
E aqui em Teta, vocês podem perfeitamente perguntar ao seu eu superior. Se vocês quiserem pedir permissão ao Criador, pedir que o Criador lhe conecte ao seu eu superior, pode pedir, mas não precisa disso. Seu eu superior está o tempo inteiro querendo falar com você, então fale com ele. Fale, só fale, intencione um coração convidativo e diga a ele: meu eu superior, eu quero verdadeiramente manifestar no meu agora tudo que eu nasci para ser. O perfeito alinhamento a tu, minha mente superior. Eu desejo sim que os meus pensamentos, sentimentos, comportamentos, palavras sejam seus. Portanto, eu te peço, me ajude a identificar quais são os insumos, qual é a matéria-prima que está impedindo, quais são os sentimentos, ressentimentos, mágoas, crenças, que está impedindo de que eu possa ser o que eu nasci para ser, que eu possa receber todas as bênçãos que são minhas por direito, que eu possa ser a prosperidade, ser a abundância que eu sou. Mostra-me para mim que tempo isso foi produzido, em que momento da minha existência, para que isso possa ser ressignificado através do Cristo e do meu Criador. Para o bem maior, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, eu superior. Primeira palavra que vier na frente, na sua mente, ou a primeira imagem, ou o primeiro sentimento, é ele que você precisa trabalhar. Se você tiver conhecimento de Teta Healing, massa, vá nele e substitua ele. Se for uma crença, Criador de tudo que é, eu peço que essa crença seja agora substituída, cancelada, finalizada, removida de todos os níveis de crença e resolvida no nível histórico. E substituída pelas infinitas possibilidades que o amor incondicional pode trazer para mim. Para o bem maior, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. Se for um sentimento, pergunte, Criador, o que esse sentimento está me fazendo aprender? Através desse sentimento, eu ganho algum tipo de coisa. Que coisa é essa que eu estou ganhando? Identificou o que é? Se é uma rejeição, essa rejeição faz com que você se sinta mais forte, destemida, porque uma vez tendo sido rejeitada, você hoje sabe como não ser mais e, portanto, como não sofrer. É a força que está por detrás, te impulsionando a vencer. Essa força ela é positiva, é uma coragem, uma bravura. Finalize esse aprendizado de uma pessoa corajosa, de uma pessoa brava, de uma pessoa destemida, de uma pessoa aceita, de uma pessoa pertencente. E diga ao Criador, Criador de tudo que é, eu peço que todos esses aprendizados sejam agora finalizados. Para o meu bem maior, está feito, está feito, está feito, mostre-me. Agora a rejeição deixou de fazer sentido, então você vai ao Criador e diz, Criador de tudo que é, eu peço que essa rejeição, que já não faz mais sentido estar aqui, seja enviada para a luz. Para o bem maior, está feito, está feito, está feito. Mostre-me, Criador. E aí, olha que massa.
Vai lá naquela situação que trouxe à tona uma crença, que trouxe à tona um sentimento de culpa, rejeição, arrependimento, chateação, vingança, sei lá. E diz assim, ó: meu eu superior, eu devo ter decidido errado. Por que eu não estou em paz? Eu tomei a decisão por mim mesmo, mas eu posso também decidir de outra forma. Eu sei que eu posso. Existe sim uma outra forma. Quero decidir de outra forma porque eu quero estar em paz. Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada se eu lhe permitir. E agora, gente, com muita sinceridade, honestidade, amor e intenção, diga com a verdade de vocês: escolho permitir que o Espírito Santo desfaça todas as consequências da minha decisão errada, deixando que o Espírito Santo decida a favor de Deus, por mim, para o bem maior. Está feito, está feito, está feito. Mostre-me, eu superior. E agora é a hora que o passado é desfeito. E você passa a ter infinitas possibilidades para o seu futuro que você quer manifestar. Com a certeza de que está feita, volte a esse exercício quantas vezes o seu coração pedir. Faça esse exercício incansáveis vezes, até sentir que você está manifestando aquilo que você deseja manifestar. Conscientemente. E de fato, nós sempre estamos manifestando aquilo que nós desejamos manifestar, porém, através do nosso inconsciente. Se vejam agora em uma linda cachoeira de luz branca, sinta-se banhado por essa luz do Criador que limpa qualquer vestígio, qualquer energia densa do topo da sua cabeça até a ponta dos teus pés. E na hora que vocês sentirem, podem abrir os olhos. Como foi para vocês? Para mim foi massa. Adoro, adoro, adoro essa oração. Sensacional, né, gente? Sensacional. Eu tava até com sono. O sono até melhorou, viu, Memphis? Mas ainda vou dormir às 8h30. Ou antes. Bom, vamos dar continuidade, página 97 de 1000 páginas. Só isso. A gente vai passar um ano de 2021. Oh! 2022. Todo lendo o livro, então vamos acelerar. As lições de amor. Introdução. A relação da raiva com o ataque é óbvia, mas a relação da raiva com o medo nem sempre é tão evidente. A raiva sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa em vez de ser imputada aos outros. A raiva não pode ocorrer a menos que acredites que fostes atacado, que o teu ataque, por sua vez, é justificado e tu não és de forma alguma responsável por eles. Ó, a vítima. Dadas essas três premissas totalmente irracionais de que um irmão merece ser atacado em vez de ser amado. Ou, perdão,
Dadas essas três premissas totalmente irracionais, não se pode deixar de chegar à conclusão igualmente irracional de que o irmão merece ser atacado ao invés de amado. O que se pode esperar de premissas insanas, exceto uma conclusão insana? O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Tu não podes ser atacado, o ataque não tem justificativa e tu és responsável por aquilo que acreditas. Uau! Você é responsável pelas tuas crenças. Chupa essa. Só você é responsável pelo mundo que está ao seu redor, porque aquilo que você acredita que é real na sua vida torna-se real. Foi pedido a ti que me tomasse como teu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é particularmente útil como instrumento de aprendizado. Todo mundo ensina e ensina o tempo todo. Esta é uma responsabilidade que assumes inevitavelmente no modo que aceitas qualquer premissa. E ninguém pode organizar a própria vida sem algum sistema de pensamento. Uma vez que tenha desenvolvido qualquer sistema de pensamento, vives em função dele e o ensina. Aquela história, né? Qual é o melhor ensino? Como é que a pessoa mais aprende? Através do exemplo. A sua vida é um ensino para alguém. Não tem filhos, não importa. Você está ensinando alguma coisa para alguém através da sua própria vida, do seu sistema de pensamento, das suas crenças. Olha a responsabilidade. A tua capacidade de te aliares a um sistema de pensamento pode estar mal colocada, mas ainda assim é uma forma de fé e pode ser redirecionada. A mensagem da crucificação. Com o propósito de aprender, vamos considerar mais uma vez a crucificação. Eu não me alonguei nisso antes devido às conotações amedrontadoras que podes associar a ela. A única ênfase que lhe foi dada até aqui tem sido dizer que não é uma forma de punição. Porém, nada pode ser explicado somente em termos negativos. Há uma interpretação positiva da crucificação que está totalmente destruída de medo e, portanto, é totalmente benigna do que ensina se é propriamente compreendida. Se a crucificação nada mais é senão um exemplo extremo. Seu valor, como o valor de qualquer instrumento de ensino, está apenas no tipo de aprendizado que facilita. Pode ser e tem sido compreendida de forma equivocada. Isso se deu somente porque aqueles que têm medo estão predispostos a perceber temorosamente. Eu já te disse que podes sempre recorrer a mim para compartilhar a minha decisão e assim fortalecê-la. Eu também te disse que a crucificação foi a última jornada inútil que a filiação precisa fazer e que representa a liberação do medo para qualquer pessoa que a compreenda. Embora anteriormente eu só tenha dado ênfase à ressurreição, o propósito da crucificação e como ela de fato conduziu à ressurreição não foi ainda esclarecido. No entanto, ela tem uma contribuição definitiva a fazer para a tua própria vida e se considerares sem medo, ela te ajudará a compreender o teu próprio papel como professor. É provável que por muitos anos tenha reagido como se estivesse sendo crucificado. Essa é uma tendência marcante dos separados, que sempre se recusam a considerar o que tem feito a si mesmo. Projeção significa raiva, raiva fomenta agressão e agressão promove medo. A significação real da crucificação está na intensidade aparente da agressão de alguns dos filhos de Deus a outro. Isso, é claro, é impossível e tem que ser inteiramente compreendido como impossível. De outro modo, eu não posso servir como um modelo para aprendizado.
A agressão, em última instância, só pode ser feita ao corpo. Não há muita dúvida de que o corpo pode agredir um outro e pode até mesmo destruí-lo. Mas se a própria destruição é impossível, qualquer coisa que seja destrutível não pode ser real. Uau! Se você é infinito e eterno, como você pode ser destruído? Tem alguma coisa aí que não tá direitinho, não. Então, se a gente enxerga o corpo como sendo nós enxergaremos que nós estaremos sendo destruídos. Mas se a gente enxerga a realidade da existência, a verdade de quem somos, que isso aqui é um veículo de experiências, de aprendizado, para que a nossa alma aprenda mais e se liberte de conceitos antigos, de crenças, de limitadores e de tantas prisões que muitos de nós já sabemos por conta da multidimensional, que às vezes estamos aprisionados em outras dimensões de existências que a nossa alma foi lá e ficou, um pedaço dela, né? Uma parte dela. Então, se nós entendermos que esse veículo está aqui para experienciar tudo isso, a gente entende que esse veículo não é o que somos, é o que estamos. É diferente. Na medida em que sua destruição, portanto, não justifica a raiva. Na medida em que acreditas que justifica, estás aceitando falsas premissas e ensinando-as a outro. A mensagem que a crucificação pretendia ensinar era de que não é necessário que se perceba nenhuma forma de agressão na perseguição, porque não pode ser perseguido. Se respondes com raiva, não pode deixar de estar te igualando ao que te destrói, ao que é destrutível e, portanto, considerando a ti mesmo de forma insana. Tenho tornado perfeitamente claro que eu sou como tu e que tu és como eu, mas a nossa igualdade fundamental só pode ser demonstrada através de uma decisão conjunta. Estás livre para perceber a ti mesmo como um perseguido, se assim escolheres. Contudo, quando escolhes reagir desse modo, poderias te lembrar de que, segundo o julgamento do mundo, eu fui perseguido e não compartilhei dessa avaliação de mim mesmo. E por que não a compartilhei? Não a fortaleci. Ofereci, portanto, a interpretação diferente do ataque. Interpretação é essa que eu quero compartilhar contigo. Se acreditares nela, vais me ajudar a ensiná-la. Como eu já disse, assim como ensinas, aprenderás. Se reages como se estivesse sendo perseguido, estás ensinando a perseguição. Essa não é uma lição de um filho de Deus que deva querer ensinar se quer realizar a sua própria salvação. Ao invés disso, ensina a tua própria imunidade perfeita, que é a verdade em ti, e reconhece que ela não pode ser atacada. Não tentes protegê-la tu mesmo, ou estarás acreditando que ela é atacável. Não te é pedido que sejas crucificado, o que foi parte da minha própria contribuição para o ensino. A ti está sendo pedido meramente que siga o meu exemplo diante de tentações muito menos extremas de perceber de forma equivocada e que não as aceite de falsas justificativas para a raiva. Não pode haver justificativa para o injustificável. Não acredites que haja, e nem ensines que há. Lembra-te sempre de que aquilo em que acreditas, tu ensinarás. Acredita comigo e nós viremos a ser iguais como professores. A tua ressurreição é o teu redespertar. Que lindo! Eu sou o modelo para o renascimento, mas o renascimento em si é apenas o alvorecer na tua mente do que já está presente nela. O próprio Deus colocou aí e, portanto, ele é verdadeiro para sempre.
Eu acreditei nele e, por conseguinte, aceitei-o como verdadeiro para mim. Ajuda-me a ensinar aos nossos irmãos em nome do reino de Deus, mas antes acredites que é verdadeiro para ti, ou estarás ensinando erroneamente. Meus irmãos dormiram durante a minha chamada, agonia no jardim, mas eu não poderia ter tido raiva, porque sabia que eu não poderia ser abandonado. Sensacional, hein? Ele fez uma passagem da Bíblia, para quem não conhece, né? Quando ele estava no monte. Esqueci o nome. É o sono. Quando ele foi rezar, logo depois da Santa Ceia, que Judas saiu, e aí ele chama os discípulos para ir até o Monte das Olivências, e ele faz, inclusive, o sermão das Olivências. E aí é que vai orar e vigiar, né? Que vem o ditado, porque está escrito, foi Cristo que falou. E aí ele vai para uma rocha fazer as meditações dele e pede para que os irmãos fiquem tomando conta enquanto ele medita, e os irmãos dormiram, os apóstolos dormiram. Eu lamento quando meus irmãos não compartilham a minha decisão de ouvir apenas uma voz, porque isso os enfraquece como professores e como aprendizes. No entanto, eu sei que não podem realmente trair a si mesmos ou a mim, e que ainda é sobre eles que devo edificar a minha igreja. E igreja aqui não tem nada a ver com o entendimento do que é igreja para a gente nesse mundo de terceira dimensão, tá? Não há escolha nisso, porque só tu podes ser o fundamento da igreja de Deus. Só há uma igreja onde há um altar, e é a presença do altar que faz com que a igreja seja santa. Uma igreja que não inspira amor tem um altar escondido, que não está servindo ao propósito para o qual Deus destinou. Eu tenho que fundar a sua igreja sobre ti, a igreja de Deus sobre ti. Porque aqueles que me aceitaram como modelo são literalmente meus discípulos. Discípulos são seguidores. E se o modelo que seguem escolheu preservá-lo da dor em todos os aspectos, não seria sábio da parte deles não segui-lo. Escolhe para o teu bem e o meu demonstrar que a agressão mais ultrajante, segundo o julgamento do ego, ela de fato não importa. Segundo o julgamento do mundo sobre essas coisas, mas não segundo o conhecimento de Deus. Eu fui traído, abandonado, espancado, rasgado e finalmente morto. Estava claro que isso somente aconteceu devido à projeção de outros sobre mim, já que eu não causei dano a ninguém e curei a muitos. Ainda somos iguais como aprendizes, embora não seja necessário que tenhamos experiências iguais. O Espírito Santo fica contente quando consegues aprender com as minhas e ser redespertado através delas. Esse é o seu único propósito, e esse é o único modo no qual eu posso ser percebido como caminho, a verdade e a vida. Quando ouves apenas uma voz, nunca és chamado para o sacrifício. Ao contrário, por seres capaz de ouvir o Espírito Santo nos outros, podes aprender com as suas experiências e ganhar por meio delas, mesmo sem vivenciá-la diretamente. Isso acontece porque o Espírito Santo é um, e qualquer pessoa que escute é inevitavelmente conduzida a demonstrar o seu caminho para todos nós. O caminho do Espírito Santo para todos nós. Engraçado o Cristo falar que o Espírito Santo é apenas um. Na verdade, todos nós somos apenas um. E a gente chama aqui o Espírito Santo de eu superior. Então, será que ele está dizendo que o eu superior é apenas um? O eu superior da consciência coletiva é apenas um. O eu superior das famílias normalmente é apenas um, das famílias de alma, né? É apenas um. Por isso que a gente vê assim algumas pessoas que a gente tem muita afinidade, normalmente a gente está compartilhando de um mesmo eu superior. Uau! Bacana, né?
E para quem assistiu a Masterclass da Dani falando sobre o superior, sabe exatamente o que eu estou falando, né? Tu não és perseguido e nem eu fui. Não tinha pedido que repitas as minhas experiências, porque o Espírito Santo, a quem compartilhamos, faz com que isso seja desnecessário. Porém, para usares as minhas experiências construtivamente, ainda tens que seguir o meu exemplo na forma de percebê-las. Os meus irmãos e os teus estão constantemente engajados para justificar o injustificado. A minha única lição que eu tenho que ensinar como aprendi é que nenhuma percepção que esteja em desacordo com o julgamento do Espírito Santo pode ser justificada. Eu assumi mostrar que isso foi verdadeiro em um caso extremo, meramente porque, dessa forma, serviria como um bom recurso de ensino para aqueles cuja tentação de se entregar à raiva e à agressão não seria tão extrema. Minha vontade unida à de Deus é que nenhum de seus filhos sofram. A crucificação não pode ser compartilhada porque é símbolo da projeção, mas a ressurreição é símbolo do compartilhar, porque o redespertar de cada filho de Deus é necessário para que a filiação seja capaz de conhecer a sua integridade. Só isso é conhecimento. A mensagem da crucificação é perfeitamente clara. Ensina só amor, pois é isso que tu és. Coisa linda. Se interpretares a crucificação de qualquer outro modo, tu a estás usando como uma arma para agredir, em vez do chamado para a paz, para a qual ela foi destinada. Os apóstolos muitas vezes a compreenderam de forma equivocada pelas mesmas razões que qualquer pessoa a compreende de forma equivocada. Com o com o próprio amor que tinham, era imperfeito, como o próprio amor que tinham era imperfeito, isso fez com que fossem vulneráveis à projeção e, em função de seu próprio medo, falaram da ira de Deus como sua arma de retaliação. E nem poderiam falar da crucificação inteiramente sem raiva, porque seu senso de culpa tinha os tornado raivosos. Tem muito isso, né, gente? Muitas vezes a pessoa assume um comportamento raivoso porque é tanta culpa que habita nela que é melhor agredir do que realmente olhar para todas as agressões diárias que você está se autopunindo. E sentir-se culpado é melhor agredir o outro. Que loucura, né? Essa é a mente humana, paciência. A mente humana é egoicamente inferior. E paciência simplesmente porque não dá para a gente mudar o outro, dá para a gente mudar a gente. Como eu falei ontem nas cartas de Cristo, com crença não se brinca, com crença se limpa. Fica a dica. Tô palhaça, né? Eu sei, eu tô com sono. Mas esse livro não me deixa de jeito nenhum, nem pensar em parar de ler, porque caramba, que livro, viu? Vamos em frente. Se os apóstolos não tivessem se sentido culpados, nunca poderiam ter me citado como se eu tivesse dito: não vim trazer a paz, mas uma espada. Isso é claro o oposto de tudo o que eu já ensinei. Nem poderiam ter escrito as minhas reações a Judas como o fizeram se tivessem realmente me compreendido. Perceba, isso aqui é lindo. Perceba o que ele está dizendo. Minha gente, a, a verdade, a sua verdade vai fazer com que a sua percepção sobre qualquer coisa pode ser deturpada. E ele está dizendo exatamente isso. Os apóstolos deturparam muito do que ele mesmo falou ou do que ele mesmo se comportou.
por não ter entendido quem ele era, a mensagem dele, não ter sentido o amor e a paz que ele tentava fazer com que as pessoas recebessem, ao invés da raiva, vingança, ódio, a culpa que os apóstolos sentiam por ele ter sido crucificado. E isso aí é uma história para depois dessa crucificação, que não vai entrar aqui no livro Um Curso de Milagres, a gente pode falar sobre isso depois. Essa culpa que eles carregaram fizeram com que eles vibrassem em autopunição. E eles tinham que, de uma forma amedrontadora, falar da ira de Deus e essa coisa da raiva, enfim. Por quê? Porque eles perceberam errado o que Jesus estava falando, porque a verdade deles era uma verdade, eu não vou dizer imperfeita, mas contaminada pelo próprio ego. Eu não poderia ter dito, com um beijo traz o filho do homem, a não ser que eu acreditasse em traição. Nossa! Toda a mensagem da crucificação era simplesmente que eu não acreditava. A punição que se diz que eu invoquei para Judas é outro equívoco similar. Judas era meu irmão e um filho de Deus, tão parte da filiação quanto eu mesmo. Seria provável que eu tivesse condenado quando estava pronto para demonstrar que a condenação é impossível? Óbvio que quando leres os ensinamentos dos apóstolos, lembra-te de que eu próprio lhes disse que havia muita coisa que iriam compreender mais tarde, porque não estavam totalmente prontos para me seguir naquela ocasião. Eu não quero que permitas que qualquer medo entre no sistema de pensamento rumo ao qual eu estou te guiando. Não estou chamando mártires, né, mas professores. Ninguém é punido por pecados e os filhos de Deus não são pecadores. A gente falou sobre isso na carta 8. Qualquer conceito de punição envolve a projeção da acusação e reforça a ideia de que uma acusação é justificada. Os resultados de uma lição de acusação, pois todo comportamento ensina as crenças que o motivam. A crucificação foi resultado de um sistema de pensamento claramente opostos, o símbolo perfeitamente do conflito entre o ego e o Filho de Deus. Esse conflito parece ser agora tão real quanto antes, e suas lições têm que ser aprendidas agora, assim como naquele tempo. Eu não preciso da gratidão, mas tu precisas desenvolver a tua capacidade enfraquecida de ser grato. Eu ou não podes apreciar a Deus. Ele não precisa da tua apreciação, mas tu sim. Não podes amar o que não aprecias, pois o medo faz com que a apreciação seja impossível. Quando tens medo do que tu és, não aprecia e, portanto, irás rejeitá-lo. Como resultado, vais ensinar a rejeição. O poder dos filhos de Deus está presente todo o tempo, porque foram criados como criadores. A influência de uns sobre os outros é sem limites e tem que ser usada para a sua salvação conjunta. Cada um tem que aprender a ensinar que todas as formas de rejeição são sem significado. A separação é a noção da rejeição. Enquanto ensinares isso, acreditarás nisso. Não é assim que Deus pensa. E tu tens que pensar como Ele, se queres conhecê-lo outra vez. Lembra-te de que o Espírito Santo é o elo de comunicação entre Deus Pai e os seus filhos separados. Se escutarem a sua voz, saberás que não poderás ferir nem ser ferido, e que muitos precisam de tua bênção para ajudá-los a ouvir por isso, por si mesmo. Quando percebes essa única necessidade neles e não responderes a nenhuma outra, terás aprendido comigo e estarás tão ansioso para compartilhar o teu aprendizado quanto eu estou. A alternativa para a projeção. Só quero ver se a gente consegue.
Queria entrar no capítulo 7 hoje. Não. Qualquer divisão na mente envolve necessariamente a rejeição de alguma parte dela, e essa é a crença na separação. A integridade de Deus, se é a sua paz, não pode ser apreciada exceto por uma mente íntegra que reconheça a integridade da criação de Deus. Nesse reconhecimento, ela conhece seu Criador. Exclusão e separação são sinônimos, assim como separação e distorção. Dissemos anteriormente que separação era e é distorção. E uma vez que ocorre a sua principal defesa ou o dispositivo para que mantém é a projeção. A razão disso, porém, pode não ser tão óbvia quanto pensas. O que tu projetas desaproprias e, portanto, não acreditas que seja teu. Se tu estás te excluindo por te julgares diferentes daqueles sobre o qual projetas, já que também julgastes contra os projetas, contra o que projetas. Continuas atacando porque continuas a mantê-lo separado. Fazendo isso inconscientemente, tentas manter o fato de que o atacastes a ti mesmo fora da tua consciência. E assim imaginas teres te posto a salvo. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça a tua crença em tua própria mente dividida e seu único propósito é manter a separação. É apenas um instrumento do ego para fazer com que te sintas diferente de teus irmãos e separado deles. O ego justifica isso, alegando que faz com que te sintas melhor do que eles. Sempre na comparação, né? Assim, obscurecendo ainda mais a tua igualdade em relação a eles. Projeção e ataque são inevitavelmente relacionados, porque a projeção é sempre um meio de justificar o ataque. Raiva sem projeção é impossível. O ego usa a projeção só para destruir a tua percepção, tanto de ti próprio quanto de teus irmãos. O processo começa com a exclusão de algo que existe em ti, mas que não queres, e te conduz diretamente a excluir-te de teus irmãos. Nós aprendemos, no entanto, que há uma alternativa para a projeção. Cada capacidade do ego é passível de melhor uso, porque suas capacidades são dirigidas para uma mente que tem uma voz melhor. O Espírito Santo estende e o ego projeta. Como as suas metas são opostas, assim também é o resultado. O Espírito Santo começa por perceber-te perfeito, sabendo que essa perfeição é compartilhada. Ele a reconhece em outros, assim fortalecendo-a em ambos. Em lugar da raiva, isso desperta amor por ambos, pois estabelece a inclusão. Percebendo a igualdade, o Espírito Santo percebe necessidades iguais, isso aumenta. Isso automaticamente convida a expiação, em vez de que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Uma vez que a expiação é a única necessidade nesse mundo que é universal. Perceber a ti mesmo desse modo é o único modo pelo qual podes achar felicidade no mundo. Isso é assim porque é reconhecimento de que não estás nesse mundo, pois o mundo é infeliz. De que maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não está lá, o que não é lá que estás. Ser do mundo ou estar no mundo? Não podes estar em um lugar a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterado. Isso é inclusão total. Não podes mudar isso, nem agora, nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas sim um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. Sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele. O único que é perfeito. Negar isso é negar a ti mesmo, posto que é impossível aceitar um sem o outro. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus.
Não há equivalente sem uma ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento, vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que esta memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Deus criou seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes entender o seu reino enquanto não conheces a sua integridade. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está lá fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir de tua mente e projetas as tuas projeções para fora. Embora qualquer tipo de projeção seja irreal, tu a fizestes porque, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no fundo distante, porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia. E, portanto, tu não a queres agora. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro é amor. Tudo que é diferente de amor não é verdadeiro. Só o amor é real. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ele nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como ela é e jamais terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o conhecimento de que a separação nunca aconteceu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca aconteceu. Ele está falando aqui exatamente, se você percebe isso agora, que isso foi questões que aconteceram no passado, você muda o futuro. É exatamente isso que ele está falando. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso, pode fazer com que a ideia de retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro de que o perfeito não necessita de nada. E tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas as tuas percepções para uma única linha com o Espírito Santo. Uma única linha que o Espírito Santo vê. Essa é a linha direta da comunicação de Deus que permite a tua mente convergir com a sua, com a mente de Deus. Não há conflitos em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixada em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. A diferença entre projeção do ego e extensão do Espírito Santo é muito simples.
O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende para reconhecer a si mesmo em cada mente e assim percebe-se como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo. E porque está unido, oferece sempre todo o reino. Esta é a única mensagem que Deus deu a ele, e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso que ele é. A paz de Deus está nessa mensagem. Assim, a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques ciente dela. O Espírito Santo te foi dado por perfeita imparcialidade, só reconhecendo-o imparcialmente. Podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Um, um, um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite na tua própria mente. Solta as sombras, deixa aí. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo. Isso é lindo demais. E unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Item 3, como abandonar o ataque. E a gente lê na segunda-feira. Combinado? Para que aqui não fique muito extenso, 1 horinha de estudo dirigido do livro. Um exercíciozinho massa. Tá bom, gente? Excelente final de semana para todos vocês. Eu vou subir para o YouTube e jogar lá no nosso grupinho. Um beijo, corações, e até segunda-feira.